A Polícia Civil de Itumbiara concluiu oficialmente um inquérito sobre a tragédia que envolveu o então secretário de governo, Thales Neves Alves Machado, e seus 2 filhos. Após semanas de investigação conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios, o caso foi encerrado como duplo homicídio seguido de suicídio. Sara do delegado do GIH, responsável pela investigação. Os peritos e médico-legistas que trabalharam no caso, representando a Polícia Científica, estão aqui também. Nós vamos sentar aqui e vamos dar início, tá bom? O episódio ocorreu na madrugada do dia 12 de fevereiro, dentro de um apartamento em Itumbiara, no sul de Goiás. Segundo a apuração policial, Thales efetuou o disparo contra os 2 filhos e em seguida tirou a própria vida no mesmo local. Às vezes, vocês são livres para perguntar o que vocês quiserem, lógico. Mas às vezes alguma pergunta que vocês podem fazer, às vezes podem ser de curiosidade ou de interesse da população de vocês, mas não tem nada a ver com a investigação. Vai caber a eles responder ou não, tá? Bem? O filho mais velho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, morreu ainda durante a madrugada. O irmão mais novo, Benício Araújo Machado, de 8 anos, foi socorrido e passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos no dia seguinte. De acordo com a Polícia Civil, não há indícios de participação de terceiros. A investigação foi baseada em laudos periciais, exames de balística, análise da cena do crime e demais elementos técnicos reunidos ao longo do inquérito. Pois bem, a Polícia Civil concluiu que Thales Machado realizou os disparos contra os seus 2 filhos e, posteriormente, cometeu um suicídio em sua casa, razão pela qual foi sugerido o arquivamento do feito em relatório final, pois o artigo 107, inciso 1 do Código Penal diz que cabe a extinção da punibilidade pela morte do autor, portanto, sugeriu-se aí o arquivamento do feito. A arma utilizada foi encontrada no local e todos os indícios confirmaram a autoria. Antes do ocorrido, Thales publicou mensagens nas redes sociais relatando dificuldades no casamento e mencionando uma suposta traição. As publicações foram incluídas na linha do tempo analisada pela polícia como parte do contexto que antecedeu o crime. E quais elementos levaram à responsabilização do Thales neste crime? O senhor disse aqui que foi feita uma cronologia durante todo o dia, chegou a ouvir desde o frentista até o detetive. Explica um pouco pra gente. Bom, tivemos diversos elementos. Tivemos acesso ao aparelho celular dele, em que ele entrava em conversa com a Sara, já com conversas ameaçadoras. O próprio Thales comprando a gasolina no posto de combustível. E também o fato do Thales ter ido à casa de seus pais realizar um jantar em tom de despedida. Então a situação ela foi se agravando ao longo do dia. E o elemento principal, de fato, seria a postagem dele na rede social, que o denuncia, obviamente, dá a entender, leva a crer que ele retiraria sua vida e levaria consigo seus filhos. Portanto, há elementos suficientes na investigação que apontem a autoria da morte dos meninos para Thales Machado, bem como o seu suicídio. Com a conclusão do inquérito, o relatório final foi encaminhado ao Poder Judiciário. A Polícia Civil deve apresentar oficialmente os detalhes técnicos da investigação em coletiva, reforçando que o caso está encerrado do ponto de vista policial. A tragédia causou grande comoção em Itumbiara e em todo o país, levantando debates sobre saúde emocional, conflitos familiares e a importância de apoio psicológico em momentos de crise. Mesmo com o encerramento formal da investigação, o impacto humano do caso continua sendo sentido pela comunidade. No dia do crime também, como foi destacado aqui, foi falado que ele comprou ali alguns galões de gasolina, então ele tinha a intenção de colocar fogo na própria casa. É algo que vocês da polícia conseguiram constatar? Sim, a intenção dele de colocar fogo na casa foi bem clara. Fomos acionados via plantão, a Polícia Civil compareceu no local dos fatos por meio do Grupo de Investigação de Homicídios. Aguardamos ali a chegada da Polícia Técnica e Científica e lá no local dos fatos já foi possível ver que ele estava completamente cheio, tinha muita gasolina jogada ali na casa, não só no cômodo em que ocorreram os crimes, tinha gasolina no andar de baixo, no andar de cima, na área comum, na varanda. Então ele espalhou toda a gasolina de forma premeditada. Inclusive havia ali um isqueiro ao lado de sua cama
Então, ele não realizou esse intento de incêndio, não sabemos por qual motivo, acredito que em razão de um certo desespero, talvez ele tenha esquecido de atear fogo na casa. Foram concluídas as investigações sobre as mortes do ex-secretário de governo de Itumbiara e dos filhos dele. Thales Machado atirou nos próprios filhos e se matou em seguida. A gente vem acompanhando esse caso que abalou a população de todo o estado, principalmente lá do sul goiano, Itumbiara, né? A gente vai agora trazer, portanto, as informações sobre a conclusão desse inquérito. Emerson Ferreira, a polícia apresentou algum detalhe diferente nesse inquérito? Qual foi essa conclusão? Pois é, Anderson, a Polícia Civil vai apresentar hoje às 10h30 da manhã o resultado desse inquérito. Mas para a polícia o caso é tratado como duplo homicídio seguido de suicídio. Nos últimos dias foram compartilhados aí, principalmente nas redes sociais, informações de que o caso teria um novo desdobramento, uma reviravolta, mas segundo a Polícia Civil, isso não passa de um boato, de especulação, ou seja, de informação falsa. Inclusive, a Polícia Civil chegou a divulgar uma nota dizendo que não houve nenhuma mudança ao longo da investigação. Desde o início, quando a Polícia Civil esteve lá no local do crime, ainda durante a madrugada, e foram feitas as primeiras perícias, o caso já era tratado então como duplo homicídio seguido de suicídio. Na madrugada do dia 12 deste mês, Thales atirou nos 2 filhos e em seguida ele deu um tiro na cabeça. Também usou uma arma de fogo para fazer esse disparo. Isso foi na madrugada. Ainda durante a madrugada, o filho mais velho, o Miguel, de 12 anos, acabou morrendo no hospital municipal aqui de Itumbiara. O filho mais novo, o Benício, de 8 anos, chegou a ser internado na UTI do Hospital Estadual aqui de Itumbiara, mas morreu no dia seguinte. Antes do crime, o Thales fez uma publicação nas redes sociais em tom de despedida e alegando problemas. Thales era secretário de governo aqui da prefeitura de Itumbiara e genro do prefeito Johnny Araújo. Portanto, hoje às 10h30 a Polícia Civil vai passar mais detalhes dessa investigação com a conclusão do inquérito. A tragédia que abalou Itumbiara, em Goiás, continua gerando desdobramentos importantes na justiça e grande repercussão nacional. Após a morte dos 2 filhos e o suicídio do ex-marido, Sara Tinoco Araújo agora se torna o centro de uma nova disputa judicial envolvendo grandes emissoras de televisão. A Defensoria Pública do Estado de Goiás ajuizou uma ação civil pública contra as emissoras Globo, CNN, Record e SBT, pedindo indenização de R$1 milhão por danos morais coletivos. Segundo o órgão, parte da cobertura exibida pelas TVs teria contribuído para um linchamento virtual contra Sara nas redes sociais, ampliando ataques e julgamentos públicos em um momento de extrema dor. De acordo com a ação, emissoras teriam divulgado imagens e vídeos em que Sara aparece em momentos pessoais, íntimos, incluindo um vídeo em que ela surge beijando um homem.